Bom, quero dar o meu boa noite a todos os nossos queridos e queridas que estão agora no YouTube, nos acompanhando na reflexão dessa mensagem. Estamos aqui na nossa celebração, nossos irmãos e irmãs aqui juntos, para que a gente declare ao Senhor a nossa confiança nele e também para meditarmos na sua palavra. Tem sido muito bom para mim meditar no texto que estamos lendo, que é o capítulo 13 de João. Eu acho que nunca me dediquei tanto a um texto tão pequeno, mas como é rica essa passagem. João capítulo 13 é um relato de uma virada de página no ministério de Jesus. E até na vida dos discípulos também. Essa virada de página faz com que os discípulos se toquem. Eles estavam recebendo cuidado, Jesus cuidando deles. E aí Jesus usa aquele momento para dizer, vai virar o jogo, porque eu vou embora. Eu não vou ficar aqui com vocês, não. Eu vou partir. Quer dizer, isso não quer dizer que ele vai abandoná-los, mas eles vão ficar sem o mestre, eles vão ter que, sem a presença física do mestre deles. Eles agora, a partir daquele momento, dessa virada, teriam que tomar decisões próprias. E seria um processo assim bem complicado para eles. E a primeira coisa que Jesus percebe que eles precisavam aprender é notarem de que eles não estão sozinhos. O fato deles estarem sendo cuidados por Jesus a razão principal é o amor que eles recebem do Pai. O quanto cada discípulo era amado por Jesus. E é isso que deve motivar a gente, é isso que deve nos incentivar, é isso que deve falar ao nosso coração. A gente precisa de um ponto de virada também na nossa vida espiritual, na nossa jornada cristã. Tem que ter um momento que a gente diz assim, não, daqui para trás eu aprendi, eu estudei, eu recebi cuidado, eu recebi atenção. Daqui por diante, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso trabalhar. Por isso que a mensagem de hoje vai falar sobre motivação. O que nos motiva? Esse amor que o Senhor demonstra por nós, esse tanto com que somos amados, deve servir para alguma coisa, não é verdade? Por que o Senhor dispensou tanto amor por mim? Por que Ele me ama tanto? O que Ele quer com isso? Com certeza tem algo que eu posso fazer para retribuir minimamente esse amor majestoso, maravilhoso, louco, porque eu não entendo, muitas vezes não entendo, como é que o Senhor pode amar gente como eu. Gente como eu. Se Ele me ama, Ele pode amar a qualquer criatura na face da terra. Com certeza disso. Ele ama a mim e ama a todos nós. Um amor infinito que cabe para todas as pessoas, em todos os lugares, em todas as culturas, em todas as épocas, em todas as classes sociais, em todas as categorias de vida. O Senhor ama a cada um de uma maneira especial. E isso deve nos motivar a fazer alguma coisa. Então, hoje nós vamos pensar sobre que amor é esse que nos motiva tanto a fazer alguma coisa. Então, o texto que vamos ler está lá em João capítulo 13. Estamos seguindo essa sequência do capítulo 13 de João, versículos 14 e 15, que diz assim: Pois bem, se eu, sendo Senhor e Mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Meu irmão, minha irmã, você é amado? Você sente que o Senhor te ama? Então, o jeito que o Senhor te ama
você deve também demonstrar pelo seu próximo. Essa é a relação. Como é que você demonstra amor? Ah, com sentimento, com emoção, que coisa linda, como eu gosto de você. Ele não está falando isso. Ele está falando de fazer coisas para o outro que demonstre o quanto o outro é amado por nós. Faça alguma coisa, age, demonstra de algum modo. Por isso que Jesus se apresenta aos seus discípulos como o melhor exemplo de um ser humano que já possa ter existido na face da terra. Não existe uma pessoa melhor que Jesus. Até aquele moço de qualidade, quando chama Jesus de bom mestre, né, ele diz, olha, não tem ninguém bom não. Não tem nenhum ser humano bom. Não tem nenhum ser humano melhor, nem... Nós não temos essa relação de melhor ou pior. Pode ser que sejamos diferentes, mas melhor aqui, o bom mesmo é Deus. É Ele quem cuida de nós. Enquanto humano, eu sou tão humano como qualquer um de vocês. E é exatamente essa condição humana de Jesus que faz com que ele se apresente como o melhor ser humano que já viveu sobre a face da terra. Por isso que aquilo que nós precisamos fazer como pessoas amadas por Deus, minimamente, é imitar Jesus. Imitar Jesus é, de fato, se tornar também uma pessoa melhor. Quer ver quando você está imitando Jesus? Quando você é um melhor filho, quando você é uma melhor mãe, um melhor pai, quando você é um melhor cidadão, quando você é um melhor trabalhador, quando você é um melhor patrão, quando você é um melhor cliente, quando você é um melhor fornecedor, quando você é um melhor prestador de serviços. Assim que nós nos apresentamos como imitadores de Jesus, quando nos tornamos pessoas melhores na nossa constituição. Ah, eu vou imitar Jesus andando de sandália, roupas soltas, né, barba por fazer, eu vou viver igual um ermitão. Não tem nada a ver com Jesus isso. Ou então eu vou ser igual um sacerdote, um papa, um pastor, daquele que anda assim, pedindo que as pessoas beijem sua mão, não sei o quê. Tem nada a ver com Jesus, essa figura religiosa. Jesus não foi isso. Jesus foi gente boa, eu posso dizer assim, não posso? Não vai fazer mal nenhum, né? Não vai escandalizar ninguém aqui. Mas que Jesus foi gente boa, foi. Ele deveria ser uma pessoa muito legal de se conversar. Por isso que até mesmo os pecadores gostavam de comer e beber com Jesus, porque ele era gente muito boa. Era um camarada muito legal enquanto ser humano. Ele foi, repito, como está aqui, o melhor exemplo de ser humano que podemos seguir. Quer ser gente boa, seja como Jesus. E se você fizer da sua vida uma vida melhor, pode ter certeza, mesmo que você não tenha nenhum compromisso religioso, você está seguindo Jesus. Porque foi o que Jesus fez. Ele quis ser amigo de todos. Ele quis ser um bom conselheiro. Ele quis se compadecer das pessoas que sofrem. Ele quis cuidar de gente doente. Ele quis cuidar de gente sofrida, de gente excluída. Ele se aproximou dos mais pobres. Foi isso que Jesus fez e que fez dele um ser humano digno de ser imitado. Gosto dessa ideia. Imitar Jesus é se tornar uma pessoa melhor. A gente precisava incluir aqui também. Quer ser um imitador de Jesus? Eu vou ser vovô daqui a pouco. Seja um vovô melhor, uma vovó melhor, seja uma bisavó melhor, né? É isso que é ser o imitador de Jesus, ser uma pessoa melhor. O interessante é que naquele momento em que Jesus lava os pés dos discípulos, eles não entenderam nada. Ninguém entendeu nada.
Por isso, Jesus faz uma pergunta crucial: vocês entenderam o que eu fiz? Vocês perceberam o que está por detrás desse gesto de eu lavar os pés de vocês? Eu não quis deixar vocês com pessoas de pés limpinhos. Eu quis mostrar algo para vocês. Eu não quis tirar nhaca dos pés de vocês. Eu quis tocar no coração de vocês. Eu queria fazer com que vocês se sentissem motivados a fazer algo diferente, como eu estou fazendo para vocês. Os discípulos, então, o que eles fazem? Eles vão começar a demonstrar diferentes reações. Duas nós conhecemos. A primeira é de Pedro. Pedro, ele se indignou, senão você não vai lavar meu pé. Não é que eu não esteja com o pé sujo ou limpo, não é uma questão de higiene, é uma questão de dignidade. Quem faz isso é escravo, você não é meu escravo, você é meu mestre, diz Pedro para Jesus. Mas uma outra reação diferente é que dentro do grupo dos discípulos também se encontrava Judas Iscariotes. E Judas Iscariotes aceitou de boa ter o seu pé lavado. Ele foi bonitinho, com o pé cheirosinho, limpinho, sem poeirinha, sem caraca ali no pé, sem nenhuma manchinha, botou a sandalinha dele, no que ele sentiu, ele saiu para trair Jesus. Você entendeu o que eu fiz para vocês? Vocês entenderam? Então, se vocês entenderam, faça isso na vida de vocês. Se coloquem a serviço do próximo. Pedro não queria que Jesus lavasse seus pés, mas aprendeu a importância do gesto de Jesus. Interessante que, para que Jesus lavasse os pés dos discípulos, ele teve que fazer um movimento. Não sei se vocês conseguem imaginar uma pessoa saindo do lugar onde ele se encontra, está todo mundo sentadinho, bonitinho, como estamos aqui, e eu saio do meu lugar e vou até vocês para lavar os pés. O que é que eu tenho que fazer? Primeira coisa, eu tenho que me abaixar para poder chegar no seu pé. Não é isso, Denise? Eu vou ter que pegar nos seus pés. Eu vou ter que acariciar os seus pés com água. E eu vou ter que também fazer com que eu me ajoelhe para que isso aconteça. Porque não vai dar para fazer de outro modo. Eu me lembro de um movimento evangélico que é feito por um atleta de basquete nos Estados Unidos. E não sei por que razão ligaram para mim, porque vinha uma pessoa desse movimento para o Rio de Janeiro para levar uma contribuição a uma comunidade da Zona Sul, ali na região da Lagoa Rodrigo de Freitas. E não tinha ninguém. Alguém me achou no Facebook e mandou uma mensagem. E disse: o senhor se dispõe a fazer isso? Pô, perfeitamente. Estarei à disposição. Então eu tinha que providenciar algumas coisas, providenciei toalha, e ele me explicou: a cerimônia é o seguinte, é um lava-pés. As crianças vêm, têm os pés lavados e recebem um par de tênis. Aí você é que curioso, eu quero ver isso. E durante a cerimônia, quem faz isso não somos nós só fomos lá preparar um ambiente. Quem faz é uma equipe de basquetebol norte-americano, uma equipe que faz demonstrações, e eles vão fazer os espetáculos. Aí, no dia, fomos lá, busquei, era só um que veio, com uns 4 fardos de tênis, botou tudo no meu carro, fui lá no hotel buscar ele, aí fomos até a escola, lá na Lagoa Rodrigo de Freitas, naquela região da Fonte da Saudade, né? Eu conhecendo tudo de novo, né? E aí, então, a diretora da escola estava nos esperando, e ela disse: quantos são vocês? Só nós dois, era eu e o americano. E a gente
descarregou os tênis, os par de tênis, deixou tudo arrumadinho. De repente, eu estava acabando de arrumar, botar as toalhinhas já prontinhas, as bacias de água, tudo arrumadinho, tudo, as cadeiras enfileiradas para as crianças se sentarem. Tinha também eu comprei aqueles sabão líquidos perfumados, né, sabonete líquido perfumado, estava um negócio bem arrumadinho. Aí chega a turma de basquete, enormes. As crianças ficaram doidas, porque elas já conheciam aquelas pessoas. Já conheciam aqueles atletas que eram cristãos, que estavam no Rio de Janeiro para um trabalho missionário. E esse grupo aproveitou a oportunidade para usar esses atletas para fazer a celebração do lava-pés e entregar o par de tênis. Gente, que experiência. Que coisa linda ver o brilho nos olhos das crianças. Ver que eles estavam ali. Aí essa pergunta de Jesus caberia. Vocês entendem o que aconteceu ali? Vocês entendem o que foi feito? Vocês entendem o que está por detrás desse serviço, que parece tão simples? Aquelas crianças daquela comunidade carente do Rio de Janeiro jamais esquecerão. O tênis vai desgastar, vai ficar velho, vão precisar de outro. Mas aquelas crianças jamais esquecerão a mensagem que foi passada daqueles atletas profissionais gigantes, se abaixando, tendo que se abaixar na cadeirinha onde elas estavam sentadas para poder lavar os pés. E eles iam lá com a toalha direitinho, lavavam e passavam a mão. Era isso que Jesus fez. Vocês entendem o que significa isso? O quanto de simbolismo está presente nisso? Pois é, fazer isso é algo que fala do que eu estou fazendo por vocês. Sem abaixar-se, sem esvaziar-se e sem abrir mão de toda a pretensão de si, não existe lava-pés. E não existe também participação na obra de Cristo. Se você não for capaz de se deslocar do seu lugar e se rebaixar, você não tem participação no mistério de Cristo. Essa é a mensagem. Para que você experimente o amor que Deus tem por nós, a gente precisa se deslocar da nossa posição, da nossa presunção, da nossa arrogância e nos humilharmos mesmo, nos colocarmos a serviço de alguém. E eu fico feliz de falar isso para vocês, porque eu sei que na nossa igreja a gente vê os nossos irmãos fazerem isso, mas na internet a gente não sabe quem está nos assistindo, né? E o que isso vai acontecer na vida das pessoas. Agora, eu estava pensando nisso, e existe um paralelo entre esse ato de Jesus rebaixar-se, se abaixar para lavar os pés, com um outro episódio que aconteceu durante o ministério dele. Acho que vocês vão lembrar também, e eu gostaria de direcionar essa ideia do abaixar-se, do rebaixar-se, do ajoelhar-se para lavar os pés, à figura da mulher pecadora que ungiu os pés de Jesus. Essa história está em Lucas capítulo 7, versos de 36 a 50. Eu não vou ler o texto todo porque ele é bem longo e nós vamos então pontuar algumas coisas que acontecem nesse episódio que ajudam a entender esse gesto da gente se deslocar da nossa posição e tomar parte do mistério de Cristo. Esse texto, ele relata que Jesus havia sido convidado por um fariseu chamado Simão. Então era muito comum, Jesus talvez fosse uma pessoa de boa reputação, ele era gente boa, não é? Não era isso? Então, esse fariseu, querendo ficar bem na foto, convida Jesus para um banquete em sua casa. O banquete, quando se dava em honra a alguém,
era uma reunião pública. Então ele tinha que abrir a casa e mostrar para os vizinhos, né, que ele estava oferecendo um banquete a uma pessoa ilustre. E que ele era o cara, e que ele tinha esse privilégio de receber pessoas importantes na sua casa. E quem quisesse podia entrar, sentar, bater papo, conversar, enquanto Jesus se banqueteava com aquilo que o fariseu havia preparado. Simão, ele foi na casa do seu Simão para ter um banquete. Dentre as muitas pessoas que possivelmente entraram na casa, entra uma mulher que não tinha boa reputação. Uma mulher que era chamada de pecadora. Lucas, ele quando registra, diz que ela é uma pecadora. A gente, com essa cabeça moral que a gente tem, a gente pensa logo em quê? Uma mulher de vida fácil, uma mulher que vive de trambique, uma mulher que anda se vendendo o seu corpo, etc. Mas não quer dizer isso não, gente. Uma pecadora para um judeu, sabe o que significava? Significava o fato dela ser pobre. Era a palavra pecadora em hebraico era am haaretz, que quer dizer aquela palavrinha que o Kiko gosta de falar para o seu Madruga, né? Lembra qual era a palavrinha? Gentalha, não era isso mesmo? Gentalha. A pecadora era uma gentalha, gente da ralé, gente de classe baixa, gente que para sobreviver tinha que fazer das tripas coração, fazer de um tudo, roubar, fazer trambique, cambalacho. O que mais que existe nessas palavrinhas aí, né? Era isso, o pobre era isso. Era o que lhe sobrava. Era o que lhe sobrava. Essa mulher entra com um vaso de perfume na mão, um frasco de perfume na mão. Esse frasco era feito de cerâmica, uma cerâmica fina, e ele era todo fechado. Era o chamado vaso de alabastro. Era um vaso que você usava uma vez só o perfume. Dentro dele tinha uma quantidade bem pequena de perfume caríssimo, daquele perfume forte, era um unguento, unguento é a essência, né? Que é o óleo que dá o perfume. Então, dentro daquele vaso tinha esse unguento. Geralmente, as pessoas tinham, naquela época, esse vaso de alabastro guardado para usar numa ocasião especial, ou um casamento, né, quando ela se casasse, ou, quem sabe, no dia da sua morte, para poder ungir o seu corpo e ela não ficar mal cheirosa no dia do sepultamento. Então, era um perfume caríssimo e raro, que ela só poderia usar uma vez. Essa mulher entra na casa, se posiciona atrás de Jesus, se abaixa, se ajoelha ao chão e começa a chorar aos pés de Jesus. Chora copiosamente, chora tanto ao ponto de molhar os pés de Jesus com suas lágrimas. E ela começa a enxugar os pés de Jesus com os seus cabelos. Uma outra referência muito interessante, porque as mulheres judias não podiam usar cabelos soltos. Mas ela, na presença de Jesus, mostra a sua intimidade. A mulher soltar os cabelos significava intimidade. Alguns comentaristas, inclusive, veem nesse gesto, um gesto, desculpa aí a referência, um gesto até um tanto erótico, dela querer se oferecer, mas não era isso, ela queria mostrar a sua intimidade para Jesus, solta os cabelos e começa a enxugar os pés de Jesus com seus cabelos. Ela beija os pés de Jesus.
Na semana passada a gente falava dos bispos, né, que tinham que beijar o pé, porque no relato de João 13 não tem o beijo nos pés. Quem beija os pés é a pecadora que beija os pés de Jesus. É essa relação que foi feita em alguma época da história do cristianismo. E ela então derrama, abre, rompe o vaso de alabastro e derrama o perfume nos pés de Jesus. O cheiro inundou a casa. Cobriu o cheiro do tempero. O que prevaleceu foi o cheiro do perfume. Estão conseguindo fazer essa imagem dessa cena dessa mulher? Essa mulher anônima, pecadora, das camadas mais inferiores da sociedade, que tinha uma má reputação, porque ela era conhecida do dono da casa. Ela era conhecida. E então ele questiona. O dono da casa questiona. Se esse camarada fosse profeta, no mínimo, se ele fosse um mestre mesmo, uma pessoa assim, influente, ele saberia quem é que está fazendo isso aos pés dele. Quem está aos pés dele? Ele saberia. E aí Jesus percebe essa crítica do dono da casa. Porque essa crítica é uma crítica social. É uma rejeição a essa pessoa que é considerada excluída da sociedade. Aí ele conta uma parábola. Diz, olha, tinha duas pessoas. E essas pessoas deviam um dinheiro. Todos os dois foram perdoados. Um devia mais, o outro devia menos. Quem ficou mais agradecido? Quem ficou mais, assim, recompensado? O que devia menos ou o que devia mais? E o dono da casa não pensou duas vezes. Claro que aquele que recebeu o maior perdão ficou mais agradecido. E aí, então, Jesus começa a ensinar o que é o amor, o impacto do amor na vida de uma pessoa. Eu queria aproveitar esse momento, né, para a gente meditar nisso. Jesus fala para aquele fariseu: portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, porque ela amou muito. Ela recebeu muita expressão de amor. Se ela é uma pessoa sofrida, vitimada pela sociedade, se ela é uma pessoa excluída, injustiçada, então ela sabe o que é ser acolhida, amada, e ela então demonstra todo o seu amor nesse gesto. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Bom, a ideia é mostrar para vocês que o amor que Deus tem por nós é o fato de que nós, do jeito que somos, dessa natureza que a gente tem, nós fomos acolhidos como filhos. Filhos de um pai amoroso. E olha, gente, se isso não nos motiva a servir a esse pai amoroso, nós estamos numa situação muito delicada diante de Deus. O amor que Deus estende a nós, por sermos acolhidos como seus filhos, nos motiva a colocar a vida a serviço do outro. Não de uma religião, não de uma instituição, mas de alguém. Jesus poderia servir a religião dele, podia servir a sinagoga, ele era um rabi, mas ele colocou a sua vida a serviço de gente. E é isso que nós precisamos fazer, seguir o exemplo de Jesus como expressão da nossa gratidão pelo amor
que temos recebido do Pai. Bom, gente, a pergunta que não quer calar. Quais são as lições de amor que Deus demonstra para nós que nos motivam a fazer isso? Bom, a primeira lição que eu posso encontrar é a lição do cuidado. Deus cuida de nós e nós precisamos cuidar do outro. E quando a gente cuida do próximo, nós estamos servindo a Jesus. Lembra que eu falei no começo? Ser uma pessoa melhor é imitar Jesus. Cuidar do próximo é servir a Jesus. Quando você cuida de alguém, você está servindo a Jesus. A mulher pecadora se dirigiu à casa de Simão com a intenção clara de encontrar-se com Jesus. Ela não pensou em nada mais. Ela foi até o lugar onde Jesus estava sentado, se posicionou por detrás e rebaixou-se para poder chorar aos pés de Jesus. Ela demonstrou ali todo o seu sentimento. Ela não se importou com as críticas que poderia receber. Ela não se importou nem mesmo em relação à sua condição de ser mulher e de seu gesto de soltar os cabelos em público. Ela não se importou com nada. Cuidar do outro, meus queridos, minhas queridas, implica vencer toda sorte de preconceito, toda sorte de limitações sociais, tudo aquilo que nos bloqueia em relação ao próximo. Jesus usa esse relato para poder criticar o dono da casa. E ele diz assim: em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Isso é profundo. Eu sou teu convidado, não dela. Fazer alguma coisa por alguém é fazer por Jesus. A segunda coisa que eu posso aprender é que quando somos gentis, educados, polidos, com alguém, nós estamos também demonstrando carinho por Jesus. Quando eu sou afável, afetuoso, acho que eu posso usar a palavra carinhoso, não meloso, Tem uma palavra que crente gosta de usar para mostrar que é amável. Ou amado. Não faz isso comigo, não. Eu detesto essa palavra. Embora a palavra amado seja linda, Mas ela, dita em determinadas circunstâncias, soa assim com um tom fora de contexto. Falso. Pode ser. Eu ia falar outra palavra. Mas como você falou dessa ideia da falsidade, é hipócrita mesmo. A palavra não soa, não. Você concorda comigo? O camarada está pisando em você. Ah, amado, você é amado por Jesus. Ai, meu Deus do céu, não faz isso. Os gestos de gentileza, os gestos de amor, de cuidado, de carinho, de afeto, são expressões de nosso carinho por Jesus. É como se estivéssemos sendo gentis com Jesus. Os gestos carinhosos da mulher aos pés de Jesus indicam que ela já possuía uma experiência de encontro com o Senhor. Alguma coisa aconteceu antes de Jesus chegar naquela casa. Ou ela ouviu alguma palavra, ou ela foi cuidada por Jesus de uma forma especial. Alguma coisa chamou a atenção dela e ela foi atrás de Jesus para poder demonstrar o seu carinho. De alguma forma ela havia sido abençoada com algum gesto ou palavra de Jesus. Por isso ela queria demonstrar seu carinho de maneira pública. Eu quero mostrar agora o quanto Jesus me amou,
o quanto ele se importou comigo. Ser gentis com os outros, respeitar os outros e tratar a todos de forma humana é o mínimo que se espera de quem tem sua vida transformada por Jesus. Ah, você é salvo? Age como um salvo. Salvo não tem que ficar brigando com os outros. Essa semana a gente viu uma cena horrível no Congresso Nacional, em que crentes chamavam outros para a briga, xingavam, falavam palavrões, gritavam de forma ofensiva e se intitulavam como representantes da bancada evangélica. Se eles são transformados por Jesus, não se esperava isso deles. Minimamente, voltando aí à nossa ideia minimalista, né? Mas, enfim, a gente precisa conviver com certas coisas. Hoje, o pastor Ed René Kivitz, falando sobre a bancada evangélica, ele diz, não é bancada, é cambada. É mais ou menos isso mesmo. Ele nunca foi e agora então é que não está sendo. Jesus olha para Simão e usa a mulher como referência de novo. Você não me saudou com um beijo. Mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Ah, gente, desde que eu aceitei Jesus, eu não paro de demonstrar gentileza para com as pessoas. Será que é isso? Olha, eu não estou me incluindo, não, porque eu sei que tem minhas falhas. Tem alguém aqui que é capaz de testemunhar contra mim se eu for julgado. Eu sei que muitas vezes não sou gentil. A Solange disse que quando me conheceu eu era meio grosso. Chegava no posto, não pedia nem por favor, nem dava bom dia. Aí agora você já começou a aprender um pouquinho. Porque espera-se que a gente seja gentil. Espera-se que a gente seja educado, mesmo que a gente seja maltratado. Mas se você é um crente, espera-se minimamente gentileza, respeito da sua parte. Em terceiro lugar, uma outra lição que aprendemos é que quando nós celebramos a vida, quando nós cuidamos de alguém humilde, nós adoramos a Jesus. E é importante a gente lembrar essa experiência do vaso de alabastro. A mulher trouxe consigo esse frasco de perfume muito valioso, que possivelmente ela fez muito esforço para comprar. E que ela devia guardar isso para uma ocasião muito especial, especialíssima. De tal maneira que ela só abrisse uma vez, como demonstração de toda a sua felicidade, ou de todo o sentido de vida que ela possuía. Isso lembra, gente, que a vida é muito preciosa. E vale a pena a gente colocar aquilo que a gente tem de mais valor a serviço do Mestre, a serviço do outro, a serviço do reino de Deus. A vida é preciosa. E nós precisamos aprender a nos colocar à disposição do cuidado com a vida em todas as suas expressões. Jesus ainda usa a mulher como referência e diz para Simão: você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Que era comum pegar uma pontinha de óleo assim no dedão, né? Então, dá um selinho, né? Sinal de carinho. Você está na minha casa, eu estou pegando o azeite da minha casa e estou passando em você. Mas ela não, ela pegou o perfume mais caro, mais raro, que ela estava guardando para a vida toda, que representava todo o seu esforço, toda a sua expectativa de vida, e ungiu os meus pés. Uma quarta lição
a gente precisa expressar o nosso amor a Jesus. E essa experiência, ela precisa tornar-se prática na nossa vida. E a maneira da gente fazer isso de forma prática é através da doação de si, da entrega pessoal. À medida que eu me dou, que eu me entrego, eu sou abençoado. É uma matemática que a gente não entende, mas é a matemática de Deus. Quanto mais você se entrega, quanto mais você se consagra, mais recebe do Senhor. Eu não entendo muitos não entendem. E muitos usam essa matemática da graça, da doação de si, para poder tirar proveito, né? Não, se você der dinheiro para a igreja, der dinheiro para o pastor, você vai ser abençoado. Existe uma graça em você se doar, sim. E eu não quero usar isso, eu não quero me aproveitar disso, não quero que a nossa igreja faça uso disso. Eu quero que a gente aprenda essa lição maravilhosa de que me deslocar do lugar em que eu me encontro, abrir mão de todas as minhas pretensões, tem recompensa, tem bênção guardada para a gente. A atitude da mulher pecadora que ungiu os pés de Jesus era uma resposta ao cuidado amoroso de Deus. Nossas atitudes de gratidão, gentileza, civilidade, solidariedade, respeito e até de generosidade em relação ao outro demonstra o quanto reconhecemos o cuidado amoroso de Deus por nós. Então Jesus disse a ela, parou de usar ela como referência, olha para ela e diz, você foi abençoada, minha filha. Esse gesto demonstra que você é uma pessoa abençoada. Seus pecados estão perdoados. Ele não está falando das condições morais, porque nós já sabemos que pecadora é a pessoa de condição social inferior. Ele disse, olha, suas injustiças, toda a sua opressão, você está libertada. Em nome de Jesus. Levanta a cabeça, segue adiante. Sua fé a salvou. Vá em paz. Amém? Será que a gente sai daqui assim hoje? Para a gente concluir essa palavra, gente. Esse episódio, eu senti no coração essa relação, e fazer essa relação, exatamente pelo fato de que esse episódio mostra o quanto o Senhor é receptivo a todas as pessoas. Olha que ele foi na casa de um religioso fariseu, né? E lá na casa do fariseu, ele recebeu a pecadora. Possivelmente esse fariseu era de classe média alta, senão ele não seria fariseu. E possivelmente a pecadora também, além de ser de uma classe social inferior, talvez tivessem marcas dolorosas, né? De ter que sobreviver em duras condições, inclusive tendo uma vida moral comprometida. É possível, não quero duvidar aqui, não estou julgando a mulher, mas é bom a gente saber que o Senhor não discrimina ninguém e Ele espera que a gente o receba, que a gente o acolha. Esse foi o exemplo que Jesus deixou. Esse foi o cuidado amoroso de Deus. E é isso que Ele quer que a gente perceba. Para a gente encerrar essa palavra, eu queria lembrar uma palavra do apóstolo Paulo, lá no livro, na carta aos Filipenses, capítulo 2, versos de 5 a 8, que diz assim: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo,
tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Esse é o exemplo de Jesus. Essa kenosis. Kenosis é um termo que a teologia usa, tá, gente? Não se espantem não, porque às vezes o pregador fala palavra difícil. É porque a gente estuda, né? Mas kenosis é o gesto de Jesus se esvaziar. Kenosis é uma palavra grega que quer dizer esvaziar-se. E ela veio para a teologia com essa ideia. Foi o que Jesus fez. E ele espera que a gente também se esvazie. Sabe o que? Eu sou Deus e me esvaziei, e você é quem? Você não passa de um ser humano como eu. O que custa esvaziar um pouquinho? Vai lá, solta a válvula do gás um pouquinho e deixa esvaziar. Se rebaixa um pouquinho, se humilha. Abre mão dessa presunção que não é tua. Você não é a última Coca-Cola do deserto. Não é assim que se fala, né? Brincadeira? Né? A última bolacha traquina do pacote. Você não é. Pode se abaixar, sim. Você pode. Pode ser mais gentil, sim. E se você teve a sua vida transformada por Jesus, não só pode, como deve. Espera-se isso de você. Vamos orar? Senhor Deus, eterno Pai, muito obrigado por essa palavra, Senhor, que o Senhor nos ajude a colocá-la em prática em nossas vidas. Como é difícil, Senhor, poder nos deslocar da nossa posição, muitas vezes da nossa pretensão, das nossas ilusões a respeito de nós mesmos. Como é difícil a gente fazer uma doação de si em favor de alguém. Mas nos ajuda, Senhor, que Teu Espírito Santo nos ajude a sermos pessoas melhores. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos e irmãs. Estamos chegando assim ao final dessa mensagem. E eu quero convidar você para conhecer nosso grupo aqui e que a gente possa estar junto numa próxima oportunidade. Deus o abençoe, Deus abençoe a todos e todas.